Contribuindo para o ciclo de sustentabilidade ambiental, a Fundação Casper Libero destina para reciclagem todo mês uma média de 10 toneladas de resíduos. Uma empresa parceira recolhe o material, que é direcionado para a destinação correta. O repórter Luciano Penteado tem as informações. Atualmente, o lixo reciclável da Fundação Casper Libero é proveniente de mais de 620 funcionários só da Fundação, sem contar os quase 2.500 alunos da Faculdade Casper Libero e funcionários das demais empresas que alugam espaços aqui no prédio. Por mês, são gerados quase 7.500 quilos só de papel e papelão, 700 de plástico e mais de 500 quilos de vidro, os 3 principais tipos de lixo gerados. A coleta é feita por meio de uma empresa terceirizada que retira semanalmente os resíduos, que depois serão reciclados. Tudo isso gera uma economia. Só com a reciclagem de papel, são 224 árvores poupadas. E considerando todos os materiais, a FCL economiza mensalmente, com o descarte correto, mais de 730 mil litros de água. O Brasil tem hoje quase 1 milhão de catadores. E no 4º episódio da série O que nos resta, a riqueza perdida no lixo, vamos contar histórias desses garimpeiros do ouro perdido. Gente que presta um serviço essencial ao meio ambiente e que volta em forma de renda familiar. No fundinho do coração do motorista dessa van colorida, tem um sentimento. Tive que aprender a referência com a vida. Puxando o carrinho na rua, vai trabalhar, vagabundo. Pô, mas já estou trabalhando. Ah, você está ganhando dinheiro para tomar uma bebida. As pessoas não podem julgar, a sociedade é um pouco conservadora e um pouco preconceituosa. Mas o que define mesmo a vida de Sérgio Bispo é alegria, disposição, força física, por que não? 45 quilos de lixo no carrinho. Riqueza perdida? Não para ele. Eles não tão nem aí, eles não te dão valor, eles querem destruir a magia dessa cor, mas a tendência... Os resíduos com status de preciosidades vão parar dentro da Combosa Seletiva, cooperativa que coleta quase 300 toneladas por mês. Nós puxávamos o carrinho e coletava no restaurante. O valor que a gente recebia, a gente conseguiu ter a primeira Kombi. Então, a ideia foi mesmo a profissionalização, que é um modelo de negócio. Ideias, ações, ambas vêm contribuindo para mudanças de comportamento. Fim das sacolinhas de mercado, dos canudinhos. Só de lixo plástico, o Brasil produz mais de 11 milhões de toneladas por ano. 4º lugar na produção mundial. Posição de destaque não fosse o péssimo índice do que reciclamos, 1,28%. Em países como a Alemanha e Estados Unidos, esse percentual ultrapassa os 30%. Mas quem diria que a tecnologia estaria fazendo a sua parte para melhorar esses índices? É um aplicativo de celular que pretende unir a vida de pessoas que fazem parte do que a gente costuma chamar de ciclo do lixo. Uma moradora, um catador, é a Clara e o Gesualdo. Mas do ponto de vista ambiental, também pode chamar de geradora e coletor de resíduos. Só que antes desse encontro acontecer, a Clara abriu o aplicativo e localizou no mapa um dos catadores cadastrados, quase 2.500 pelo Brasil. Da rua, o Gesualdo recebeu a solicitação, foi até a casa da Clara pegar o material e entregou em um ponto correto de descarte. Eu tenho o meu cadastro, tem a história de cada catador no aplicativo. Você vai lá, acessa, escolhe o catador e também manda um WhatsApp. Aí é legal porque você pode estar mandando foto do material o catador, e ali você tem um contato já, antes de você descartar seu material, você já tem um contato, vai saber para onde ele vai levar. O lucro do Gesualdo aumentou em 50% com os clientes do aplicativo. Chega ao torno de 60, 70 reais, assim, um dia bom, né?
mas geralmente fica em faixa de 20, 30 reais. A vantagem que eu acho é você conseguir perceber quem são os catadores que estão sempre por perto, então a gente acaba desenvolvendo mesmo um relacionamento. Achei super interessante do Cataqui é que ele entende a realidade do catador e ele consegue não fazer com que ele tenha um smartphone, que você não chama pelo aplicativo e você entra em contato com ele pelo telefone. Ninguém vai ficar incomunicável. Nem que seja no peito. O catador fica com tudo o que recebe e a empresa, que ganhou um prêmio internacional de inovação, se mantém com doações e parcerias. Antigamente, quando não tinha o aplicativo, o que ele fazia? Ele saía de manhã e ia na sorte, né? Hoje, com o Cataqui, como ele já consegue ter as coletas agendadas, ele consegue fazer as coletas dele de manhã, parar para almoçar, que era uma coisa completamente inédita. Além de aumentar a renda, aumentou a qualidade de vida dele. Evitando que o nosso lixo vá parar em rios, mares ou aterros, esses andarilhos do bem vão descobrindo e recolhendo riquezas e criando, quem diria, um destino melhor para o planeta e para eles mesmos. Ali são pais de famílias e mães de família que honestamente, com seu carrinho, com a sua Kombi, ou com seu saco nas costas, tá catando alguma coisa para ter uma vida melhor. Pessoal, na reportagem de amanhã vamos falar de duas iniciativas bem simples que já têm dado resultados para a sustentabilidade. Uma que envolve cascas de alimentos e a outra tampinhas de garrafa. Quer saber como? Vem com a gente na reportagem de amanhã. Nem que seja no peito um do outro, passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho. E no debate do dia com Denise Campos de Toledo, vamos aprofundar a discussão sobre a reportagem que acabamos de assistir. Exatamente, Laerte. Nós vamos falar agora sobre os alertas dessa série, né? O que nos resta, a riqueza perdida no lixo. Nós vamos falar sobre os alertas, sobre soluções, como nós conferimos há pouco, reciclagem. Eu converso aqui com o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, conselheiro do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, e aqui do meu lado, Chechel Trípoli, que é vereador pelo PV, autor da lei que proíbe o fornecimento de canudos de plástico na cidade. Boa noite aos dois. Boa noite, boa noite. Eu gostaria de começar falando com o Carlos Bocuí, até comentando já essa iniciativa, por exemplo, de suspender o canudinho. Nós vimos na reportagem a questão de reciclagem, né? Então, se você dá uma destinação correta, esse material pode ser reaproveitado. Agora, iniciativas como proibir a utilização do que polui demais, é favorável, é importante? Com certeza. A partir do momento que você vai criando restrições de mercado, né, você vai criando uma forma positiva de você trabalhar com relação a insumos, né? Então, eu vejo essa questão de recicláveis com muita preocupação, no sentido de que as indústrias mudem a sua cadeia produtiva, independente de haver proibição no mercado, pelo mercado ou pelo legislativo, né? As indústrias devem se antecipar e praticar a economia circular de berço a berço, né? E para isso você tem que investir, tecnologia, para você ter gestão. Eu acho que essa questão é fundamental, você mudar no berço o produto para que você não tenha que proibir no final. Claro que proibindo você consegue também impulsionar o processo. E a proibição vai aumentar também, vai pegar outros artigos de plástico também. Nós temos agora um projeto 99/2019 que aprovamos em primeira votação na Câmara, há uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, da proibição do uso de copos, pratos, talheres, mexedores de café e hastes de balão de plástico. São materiais que você utiliza por alguns segundos, alguns minutos e despeja ele no lixo. O que as pessoas pensam é que joga fora, a gente não joga nada fora, né? E como o Bocuí estava dizendo, o canudo acabou sendo, não é uma novidade, isso já vem acontecendo em vários países do mundo, mas foi um motivo, o canudo acabou sendo um símbolo para que a gente acordasse para esse problema, para que as pessoas, quando você toca em alguma questão de hábitos, né? De hábitos que a gente tem, que a gente vem tendo ao longo do tempo, você acaba mexendo com as pessoas para que elas prestem atenção, por que isso está sendo proibido. E aí sim entender o malefício que os plásticos de uso único estão fazendo
para o planeta. Né? É só a gente observar os materiais, tudo que a gente consome no dia a dia, a gente percebe a quantidade, por exemplo, de coisas de plástico que a gente tem, sacolinhas, são os canudos, essas coisas todas. Eu brincava, inclusive, falei, agora a festinha vai ter que ser diferente, se não tiver nada de plástico, mas é um caminho, né? Muita gente... Embalagens, né? Por exemplo, você compra produtos que você vai descartando, o que você comprou é o restinho que está lá no fundo do processo. Né? Então tem que ter essa consciência sobre o consumo pessoal nosso, né? O que a gente descarta. Né? O que muita gente diz, e eu também venho falando dessa forma, é que a maior qualidade do plástico é o maior problema dele. Ele é flexível, é duradouro e é barato. E com o uso que a gente acabou tendo com esse produto, a gente acabou... um uso indiscriminado, a gente acabou fazendo da qualidade um problema. E como também o Bocuí estava dizendo, as indústrias, a gente está mexendo numa situação que as indústrias estão começando a perceber a necessidade de mudar o design das embalagens, para que elas tenham até valor na reciclagem. Tem muita embalagem plástica que acaba não tendo valor. Nem os catadores, nenhuma reciclagem quer pegar esse produto porque ele acaba não tendo valor agregado. E isso acaba indo ou para os aterros sanitários ou para os córregos, rios e nossos mares como eles estão. Né? O que a gente tem que perceber também é que não temos mais espaço para aterros sanitários, né? A coisa chegou num estado de esgotamento. 6, 7 anos nós não temos mais aonde nós colocar mostramos lixo. Exatamente isso, a quantidade de lixo que vai para os aterros diariamente, principalmente numa cidade como São Paulo. Então, quanto a gente puder reduzir, fica mais fácil, inclusive, o processamento disso tudo. Né? Claro. Então, insisto que a gente tem que mudar a linha de produção para que aqueles produtos que cheguem ao mercado, cheguem ao consumidor, eles sejam passíveis de reciclagem. Né? Isso tem que estar no acordo setorial, que é o acordo entre indústrias e governo, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então é preciso que a indústria invista nesse processo para que a gente não tenha o problema no final da linha do descarte que não seja utilizado para nada. Né? É claro que isso custa dinheiro, tem que investir. Né? Aí eu digo sempre que o acordo setorial funcionaria melhor se fosse entre indústria, governo e sociedade civil. Perfeito. Tivesse uma participação social para você ter controle social, pressão para que esse processo se desse mais rapidamente. Porque o grande problema é que nós não conseguimos implementar com a velocidade necessária uma política que resolva o problema. Porque a gente tem algumas empresas que têm esse tipo de consciência, inclusive reciclagem de embalagem, como você falava, produtos cosméticos, por exemplo, tem essa preocupação, a garrafa retornável. Então, se percebe que tem uma preocupação um pouco maior das empresas, mas longe do ideal. Na verdade, a gente criou novos hábitos aí mais recentemente e vai evoluir nesse sentido, que criam mais lixo. A formatação de novas leis aqui na cidade está fazendo com que a indústria preste atenção e rapidamente tem muitas empresas já mudando design de embalagens, já pensando qual é o melhor formato para que a gente possa fazer com que esse produto fique no mercado, que ele vá para nossas casas, que a gente descarte de uma forma adequada, separando o nosso lixo, e na coleta ele volte a ser utilizado pela própria indústria que o produziu. Isso é importante. Eu acho que a gente está num caminho um pouco atrasado, né? Lento, próximo aos outros países. A gente tem sim que intensificar a questão da reciclagem, da separação do lixo, de informação, de educação, mas eu acho que as leis acabam vindo de uma forma, num momento importante para que a gente possa mexer com todas as pessoas, indústria, poder executivo, poder legislativo, que a gente passe a unir as forças para que a gente mude nossos hábitos. Né? Porque a gente tem algumas discussões maiores em relação ao meio ambiente, a emissão de gases, mas a gente não percebe que isso passa pelo nosso cotidiano. Por exemplo, apurando a informação até por causa da série, para acompanhar, eu descobri, por exemplo, que vestuários e calçados produzem mais de 8% das emissões de gases poluentes. Isso me surpreendeu muito. É roupa e calçado. Sim, tecido, né? A roupa, o uso da água para a fabricação desses produtos, tem o descarte dessa água, então tem todo um processo de evolução que a gente precisa ter, até como cidadão aqui no Brasil principalmente, porque países europeus têm uma cultura um pouco diferente e fica muito mais fácil implementar leis e modos de a gente sobreviver.
O Brasil está, assim, como o Bocuse disse, novamente, um pouco atrasado, e eu acho que a gente precisa correr. A gente está se afogando em lixo, e é uma coisa que o cidadão não percebe. Quando ele passa a ter conhecimento do problema do descarte, do mau descarte, que volte a ele. Quando você vê as enchentes aí no verão, agora nós vamos estar começando aí no período de chuvas, a gente vai ter casas sendo invadidas, acabando com móveis, até mortes acontecem, e a pessoa ainda não percebeu que aquilo está acontecendo muito provavelmente por entupimento das galerias. Então uma parte importante, é isso aí mesmo, né? A gente tem que ter educação, né, para que a gente possa melhorar. Agora, o mundo todo não está atrasado. Nós tivemos na Assembleia da ONU, por exemplo, as discussões, tem uma coalizão de 77 países se comprometendo a atingir emissões líquidas zero em 2050. 2050 está muito distante, né? Até lá a gente pode ver uma piora do meio ambiente, a gente tem toda essa discussão, a posição do Brasil em relação a isso. Dá para reverter esse quadro em alguma medida ou isso tudo são metas para não deixar piorar demais? Você diz com referência a mudanças climáticas, isso. Especificamente. Porque aí é no sentido mais amplo do meio ambiente. O problema é que nós não temos tempo, né, a perder. As consequências das mudanças climáticas, elas são dramáticas para a sociedade, para as zonas costeiras, para as cidades, para a agricultura, por exemplo. Alguns produtos não sobrevivem com 1 grau, 2 graus a mais de temperatura. Então, esse processo é um processo que é urgente, não é? E nós não vemos, nas próprias Nações Unidas, uma quantidade de países que adotem políticas públicas no sentido de boas práticas que façam realmente uma diferença. Os Estados Unidos, alienado do processo, fez uma diferença enorme. O Brasil, alienado agora, faz uma diferença enorme, porque era um líder, né, importantíssimo. Agora, voltando à questão da reciclagem, essa transformação é uma transformação que, inclusive, tem um apanhado estético, né? Nós estamos mudando o processo de consciência da sociedade, agregando valor sobre aquilo que nós consumimos. E certamente isso implica até numa apreciação estética, onde o valor maior passa a ser aquilo que é reciclável, né? Essa transformação é difícil, porque os nossos valores são baseados em brilho, beleza, etc. E muitas vezes, como é que você vai incorporar esse valor tão subjetivo que é do produto que não agride o meio ambiente, né? Muita gente acha até que isso é chatice, né? Que não adianta nada. Mas é necessário. Né? E quando passam a entender, mudam a opinião. A gente tem que atingir o modelo do alumínio, por exemplo. Você com uma lata de alumínio, você solta ela no chão, ela não cai no chão. Alguém passa e pega, porque ela tem um valor. Você vê catadores fuçando no lixo para pegar uma lata. Então, é isso que ele está dizendo, que a gente mude os valores para que tenha mais procura daquele produto para que a gente possa reciclar, né? Agora, tem que ter um empenho do governo na questão de coleta seletiva, que é uma questão que a gente vê que tem uma falha imensa, né? Você tem parcialmente essa coleta, então não estimula a pessoa, não dá talvez uma facilidade para a pessoa poder agilizar isso da reciclagem. Então, veja, Denise, a gente tem tecnologia, quer dizer, você aplicar o melhor produto, o produto adequado, através de processos industriais, e o outro lado é a gestão, né? Quem é o grande responsável pelo setor da gestão? Não adianta jogar isso para os ombros da sociedade, que o cidadão vai mudar o seu comportamento. Ele vai, mas o governo tem que dar um exemplo, ele tem que sinalizar. São Paulo precisa de uma coleta seletiva de fato, verdadeira, né? Que aconteça. Não adianta você levar no caminhão e depois misturar, né? Tem que fazer a coisa de verdade. Então, eu sempre digo que o maior papel do governo é o papel pedagógico de dar o exemplo dentro de um processo de transformação social. Infelizmente, nós não temos visto isso. E essa iniciativa de São Paulo já foi adotada também em outras regiões aqui do Brasil, alguns estados, então está avançando essa conscientização. Começa com uma coisa pequena, mas pode ter um vale dizer que, eu vou dizer uma coisa, o prefeito Bruno Covas está empenhadíssimo nessa questão do lixo, principalmente do lixo plástico. Nós levamos até ele o acordo global da diminuição do lixo, um acordo feito pela ONU e a Fundação Ellen MacArthur. Ele assinou esse acordo
para que a gente possa ter metas da diminuição desse tipo de lixo. As plataformas de separação estão trabalhando, muitas vezes o caminhão volta com menos de 50% da sua capacidade. Então, a gente tenta, sim, que fomentar que as pessoas, os cidadãos, separem o lixo, e a gente precisa de educação para isso. Exatamente. E fechamos por aqui. Eu conversei com o Carlos Bocuí, que é presidente do PROAN e também do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, e o vereador Chechel Trípoli, do PV, que é autor da lei que proíbe a utilização de canudinhos. Muito obrigado, uma boa noite, Laerte. Obrigado. Obrigado, boa noite.